falou na semana passada sobre aquele desafio, né? Comentando que nem sempre só normalizar as relações é o suficiente para deixar o banco de dados realmente consistente e realmente de acordo com as regras do negócio. Então eu queria mostrar um pouquinho aqui a nossa proposta de solução para o desafio, certo? Então veja só, nós colocamos aqui, na semana passada, a gente colocou aqui um atributo preço dependente do atributo tipo de ducha que foi aplicada sobre um determinado veículo, certo? Mas aí, o que a gente pode extrair daí? Nós temos aqui a relação tipo, certo? Essa relação tipo, ela contém os campos código, descrição e preço padrão. O que significa o preço padrão? Nesse caso, nós não estamos mexendo com as regras de normalização, nem com chaves primárias, nós estamos apenas mudando a função dos atributos para readequá-los de acordo com as regras do negócio. Então, o preço padrão é o preço aplicado atualmente sobre um determinado tipo de ducha, um determinado tipo de lavagem que vai ser aplicada sobre os veículos, certo? Dessa maneira, o preço continua sendo atrelado ao tipo de ducha. Agora, na relação ducha, nós inserimos aqui a relação, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui é o atributo preço cobrado, certo? Nós temos um preço cobrado para uma ducha em particular, para um cliente, por um determinado veículo, numa determinada data, certo? E temos aqui o tipo da ducha que foi aplicado nessas condições. Além disso, o preço que foi cobrado. Então, nesse caso, o preço não é dependente do tipo, mas sim vai ser dependente do cliente, do carro e da data. Por que o preço não vai ser mais dependente do tipo? Na relação ducha. Veja você, eu e Evandro, no nosso Lava Jato, nós vamos dar preferência aos clientes que tiverem uma certa fidelidade ao nosso serviço. Então, na medida que, ao longo do tempo, quanto mais ele levar o carro para lavar no nosso Lava Jato, mais desconto ele recebe. Por isso, vai ter aqui o atributo desconto na relação ducha. Dessa maneira, se a gente somar o preço cobrado com o desconto, nós vamos ter um histórico sempre para cada lavagem. A soma desses dois atributos vai ser igual ao preço padrão praticado na época, na data em que a lavagem foi feita, certo? Então, dessa maneira, a gente elimina as dependências funcionais transitivas e a gente elimina a necessidade de colocar mais uma tabela, ou uma tabela histórico, ou outra tabela qualquer, e também matamos a questão do histórico, né? De poder saber o preço que realmente foi cobrado para uma determinada lavagem na época em que ela foi feita, certo? Na época em que ela foi realizada. Assim nós conseguimos o histórico, conseguimos ver, por exemplo, o cliente chega lá reclamando que nunca teve desconto, que está caro, que está aumentando o preço. A gente puxa uma relação lá, faz uma consulta no banco de dados e a gente percebe que aquele cliente teve bastante desconto. De repente a gente percebe que ele nunca pagou o preço normal. Então veja, dessa maneira, né, a gente consegue determinar um histórico de todas as lavagens por clientes, por carro, por data, por período, por preço. Certo? Nós podemos ter aí uma relação de todos os clientes que nunca tiveram desconto e fazer uma promoção voltada diretamente para esses clientes. Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante de armazenamento, indexação e hashing, que são 3 formas de armazenamento físico dos arquivos, de trabalhar, de como o banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados, trabalha com os arquivos que são manipulados pelo banco de dados, certo? Primeiro item, armazenamento. Por que armazenar algo? Então, faz-se necessário essa técnica para que você possa, então, manipular posteriormente, então, todos esses dados. Ok? Então, os bancos de dados, eles geralmente armazenam essas informações por um longo período de tempo. Ok? Então, nós temos ali o quê? A persistência dos dados. Então, nós temos aí os arquivos de registros desordenados. O que seria um arquivo de registros? Ora, veja você. Nós já sabemos que as relações em bancos de dados, as entidades, costumam ser implementadas, pelo menos em bancos de dados relacionais, por meio de tabelas. Cada tabela vai ser um conjunto de registros que vai ficar armazenado eletronicamente em um disco rígido, em um dispositivo de armazenamento. Essas tabelas são armazenadas em arquivos. Esses arquivos são formados por registros. Como assim por registros?
cada um dos registros que compõem esses arquivos corresponde a uma linha de uma tabela, certo? Então veja só, em princípio nós temos aí um banco de dados em branco. Eu posso inserir registros. Nós temos aí o registro do João, o telefone é 777-79963, 18 anos. Nós estamos aí contando com a mesma estrutura que foi definida anteriormente, com nome, telefone e idade. Nós temos também o registro do Arnaldo, da Maria, do Mário, do Igor e da Gisele. Então nós temos aí um conjunto de registros armazenados em um banco de dados. É uma representação, é claro. Ora, isso é um banco de dados? Com certeza. Um banco de dados armazenado em um arquivo. Que tipo de arquivo? Um arquivo de registros que estão desordenados. Como assim desordenados? Não existe um critério de ordenação. Vamos ilustrar aqui, você pode acompanhar com a gente aqui, nós vamos ilustrar a utilização, a criação de um arquivo de registros. Nós temos aqui a declaração, né, de uma estrutura. A mesma estrutura que foi usada no exemplo do slide. Com nome, telefone, idade para um determinado contato. Aqui nós temos duas estruturas do tipo contato, declaradas já dentro da função main, e um ponteiro para um arquivo. Nós vamos solicitar para o usuário que ele informe o nome, o fone e a idade, certo? O nome, fone e a idade vão ser armazenados nessa estrutura aqui, nessa variável C1, né, que vai ser chamado de contato 1. Aí o que a gente vai fazer? Nesse instante, nós vamos utilizar um arquivo, certo? Esse arquivo eu vou chamar de aula 02, certo? Então nós vamos criar aqui um arquivo, certo? Vamos fazer a abertura de um arquivo binário, um arquivo de registros, certo? E vamos mandar escrever nesse arquivo, olha só a função aqui, fwrite, nós vamos escrever nesse arquivo o registro que está contido na variável C1. É aquela estrutura com os campos nome, fone e idade, certo? Então no arquivo aula 2, nós vamos inserir esse registro que acabou de ser informado pelo usuário. Depois, fecha o arquivo e para a gente poder acompanhar, nós vamos escrever na tela aqui o conteúdo do arquivo aula 2, certo? Ó, nós vamos abrir o arquivo novamente, agora dessa vez somente para leitura, e colocar aqui o nome Evanderson, certo? O fone, não vou dizer o telefone seu não, viu, Evanderson? Vai ser 1234556, senão... E a idade do professor Evanderson, eu vou dar uma colher de chá para ele, vou colocar 25 anos aqui, né? Tem 35, mas com carinha de 25. Então, beleza. Está aqui, né, escrito errado o nome dele. Ó, você lembra do programa. Primeiro insere os dados e depois ele mostra os dados que foram inseridos. Então, veja só. Nesse arquivo que a gente acabou de criar, é um arquivo de registros e ele tem um registro só, que é o registro do professor Evanderson, certo? Agora eu vou executar o programa de novo e inserir um outro registro para você verificar que dessa maneira os dados ficam gravados permanentemente. Agora ele vai mostrar primeiro o registro do professor Evanderson, que foi criado anteriormente, e na sequência o registro que foi inserido posteriormente, certo? Criamos um banco de dados. Ah, mas só isso já é um banco de dados? É, um conjunto de registros armazenados em meio eletrônico, certo? E se a gente voltar aqui para o slide agora, aqui no slide, nós temos justamente as vantagens e desvantagens do armazenamento através de arquivos de registros desordenados. A vantagem é a simplicidade e facilidade de implementação. Vocês viram aqui que com um programa simples, de poucas linhas, acho que não tem nem 50 linhas naquele programa ali, nós conseguimos montar um banco de dados. Um banco de dados extremamente simples, mas é um banco de dados. E a desvantagem é que, na medida que o volume de dados aumenta, o que vai acontecer? Com muitos registros desordenados, nós vamos ser obrigados a fazer uma busca, na hora de buscar alguma coisa nesse banco de dados, nós vamos ser obrigados a utilizar uma busca sequencial. Você lembra da busca sequencial lá de estruturas de dados?